Gente, era véspera de Natal, dia 24. Tinha acabado de subir o vídeo. Falei, pô, agora só trabalho dia 26. Porque o vídeo de dia 25 já estava pronto, né? Bate-papo lá com o pessoal do Atlas. Terminei de subir o vídeo, tudo bonitinho. Achei, não, agora momento de paz, tranquilidade, por véspera de Natal. Aí o Brasil acompanhou notícia, né? Breaking news. Não teve como não falar sobre isso. Daniel Silveira foi preso de novo. Estava em condicional. E como você vê ali na manchete, a Polícia Federal prende o ex-deputado Daniel Silveira por descumprir medidas judiciais. No dia 24, na véspera de Natal. Em sua decisão, o ministro afirma que a defesa de Daniel Silveira só informou a ida do ex-deputado ao hospital na segunda-feira. Veja que ele foi no hospital de sábado para domingo. Já chego lá. O ministro ressalta, contudo, que não houve qualquer autorização judicial para o ex-parlamentar ir a uma unidade de saúde. E foi um ponto também que muita gente pontuou. Fala, pô, cara, o cara teve uma crise. Pelo menos foi o que a defesa disse, né? O Daniel falou, teve uma crise aí. E aí ele não pode ir no hospital, tem que pedir para ir, mesmo tendo uma crise de saúde. Aí tá ali, ó, aspas, aqui é o trecho da decisão. Não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital sem qualquer demonstração de urgência. Não bastasse isso, a liberação do hospital, se é que realmente existiu a estadia, colocou em xeque, ocorreu às 00h34 do dia 22. Ou seja, Daniel chegou lá no sábado, dia 21, no dia seguinte, dia 22, domingo, né, que ele sai de madrugada, e ele só teria avisado na segunda-feira. Talvez aí o judiciário esperasse que no próprio domingo a defesa entrasse em contato para falar que ele tivesse ido. Como está na decisão, né? Se é que realmente ele foi no hospital, aí para ter essa certeza, o ministro questionou a internação e mandou a Polícia Federal ouvir os médicos e enfermeiros. E aí, ele foi ou não foi no hospital? Aí o advogado André Marcília comenta. Além do sigilo profissional desobrigar depoimento médico, o ministro inverte a lógica processual de nossa legislação. Não manda ouvir, não pede imagens ou certifica a emergência e depois revoga o benefício. Revoga e depois vai ver se acertou. A liberdade é tratada como exceção. Acho que faltou um E. Então ele está falando o seguinte. Normalmente, você solicita o material, aí se na solicitação ficar comprovado que o cara não foi no hospital, deu migué, aí você revoga a condicional. Você não revoga, mete o cara na cadeia para depois ir atrás das informações. É isso que o Marcília está nos contando. Ele é jurista. Valéria Bernardo, coloca aqui uma declaração, né? Tá ali assinada, médico Gabriel Moreira. Declaração de comparecimento. Declaro para os devidos fins que o paciente Daniel Lúcio da Silveira esteve em atendimento no período de 22h59 do dia 21/12/2024 a 00h34 do dia 22 de dezembro de 2024. Ali, Hospital Santa Teresa, bonitinho. E a Valéria comenta, o médico Gabriel Moreira confirma que Daniel esteve no hospital. O advogado Daniel informou que ele estava, né, urinando sangue. A Globo até fala sobre isso, ó. Daniel Silveira estava urinando sangue. Diz advogado sobre a saúde do ex-deputado preso por ordem do ministro. Defesa está recorrendo à decisão do Supremo, que afirmou ter ocorrido total desrespeito ao Poder Judiciário por descumprimento da regra de permanecer em casa no horário noturno sem aviso à Justiça. Eu não sei. A defesa está falando, o que a defesa está falando é 100% certo. O que eu sei é que é matemática, são números. Creatinina, o que diz o laudo de Daniel Silveira apresentado ao ministro. Tá ali, ó. De acordo com o laudo, o ex-deputado chegou ao hospital por conta de dor lombar com irradiação para o flanco e refere histórico de insuficiência renal. O documento assinado pelo médico Gabriel Moreira do Nascimento Costa diz: em exame laboratorial realizado na unidade,
Foi evidenciado que creatinina tocada 1,41 e ureia 35. Aí veja, a taxa de creatinina considerada normal para homens é de 0,70 a 1,3. O Daniel está 1,41. Aí tá ali, ó, um valor maior do que esse, ou seja, o que o Daniel tem, indica um quadro de insuficiência renal. Se isso, o cara tá lá, foi um X e tá saindo sangue, não sei. Se isso é suficiente para sentir um monte de dor, também não sei. O que eu sei é que os números mostram que Daniel tá dodói. Doente ele tava. O valor dele, bem superior ao valor esperado, né, de um adulto homem saudável. Brasil, viu? Brasil. O médico, como consta no laudo, orientou Daniel a proceder à busca a especialista e aumento de gestão hídrica, além do encaminhamento ao nefrologista. Então parece que é algo mais sério, porque se não fosse nada, tinha mandado só para casa. Parece que o Daniel não deu o migué. São os números. Aí vem a mídia amiga. A mídia, o verdadeiro consórcio. Daniel Silveira descumpriu medidas cautelares 227 vezes. Tá. Mas não é o seguinte. Medir as palavras para não cometer nenhum tipo de injustiça. Será que Daniel descumpriu essas medidas de quando ele foi solto até dia 24? Quando é que isso aconteceu? Em qual período? Se você pega a nota e você dá uma lida, a matéria está falando que isso aqui aconteceu desde a primeira prisão do Daniel. Então não foi do momento atual. Foi algo do passado, algo pretérito. André Marcília comenta, ainda sobre esse assunto, se o preso teve direito ao benefício da liberdade, descumprimentos anteriores ao benefício não entram na conta para devolver a prisão. Cara, não importa se no passado ele fez isso, fez aquilo outro, o importa é o agora. Em relação ao agora, faz diferença? Então, essa daqui, o que a CNN está fazendo, essa manchete, essa matéria da CNN, tem como único objetivo fazer a alegria dos petistas. A decisão do ministro usa esse argumento e erra. Direito não é bingo. Não se prende por preencher cartela. Tem muito jurista na internet, não, mas eu trouxe porque ele estava comentando aqui e acho que ele usa uma linguagem mais simples para falar. Tiveram outras pessoas que também comentaram sobre o caso. Agora, esse tweet, ele chama bastante a minha atenção. A Monique Shecker, ela não é uma pessoa da direita, bolsonarista, pelo contrário. Acho que se você olhar até problemas assim, né, embates judiciais, eu acho que você vai encontrar o embate da Monique Shecker com Bolsonaro. Pelo quê? Vai lá pesquisar o que foi que aconteceu na época. A Monique Shecker era do turma da Lava Jato. Então, assim, ela não tem motivo nenhum para gostar de nenhum bolsonarista. Então, a pessoa que não tem nenhum tipo de proximidade, nem nada, comenta assim sobre o caso. Ó. Na justiça, é praxe o juiz intimar a pessoa para se justificar sobre eventual descumprimento de medida cautelar. Inclusive, é praxe, se não for algo grave, dar uma advertência antes de decretar a prisão. Advertência, ó você aí, viu? Ô grandão, olha o horário, hein? Você dá advertência primeiro. No Brasil, é sem piedade. Aí você vê uma matéria como essa. Dia de Natal. Isso aqui foi de ontem, dia 25. Daniel Silveira foi à igreja agradecer liberdade antes de ser preso novamente. É de doer um caso desse, né, gente? Rapaz. O que eu vi de gente que normalmente evita qualquer tipo de manifestação mais efusiva. O que eu vi de gente se expressando assim, com fígado, com o que aconteceu, não tá no gibi. Sabe? Gente assim, bem educada, bem polida, que evita adjetivação, que evita de homem. Diante aí do que aconteceu, subiu pra cabeça de muita gente. E você vai falar, como é que você fala? Não, relaxa aí, pô. Respira um pouquinho. Não, tá de boa. Não fica nervoso, não.
Difícil, né? Difícil pedir para as pessoas terem um pouco de paciência diante do que está acontecendo no Brasil. Tem uma nota que saiu, acho que foi da Andresa Matais. Deixa eu ver aqui ó, se eu acho. Deixa eu ver assim, ó. Daniel Silveira ajuda bolsonarismo. Eu nem coloquei aqui no vídeo. Deixa eu ver. Andresa Matais, é isso mesmo. Eu nem coloquei aqui no vídeo. A manchete é assim, ó. Ué, apagou a matéria? Parece que a matéria foi apagada. Eu tô clicando aqui, não tá indo. Deu erro. 404. Tiraram a matéria do ar. Por isso que eu não consegui. Eu tinha só o link que não tava abrindo, mas assim, ó. Ainda dá pra ver no. Posso aqui. Cadê? Diz assim, ó. Não perturbe. Que aí se ninguém vai mandar mensagem nem nada. Talvez vocês não consigam ver, mas vai estar aqui, ó. Andresa. Rapidez do ministro ajuda a reforçar discurso de bolsonaristas. Tá vendo, né? Então, vocês falam, irmão, rapaz, essa decisão aí. Pesado, né? Pesado, pesado. Colega da Andresa Matais lá no UOL. Engraçado que a Andresa Matais tirou essa matéria do ar, né? Alguém deve ter batido um print aí na internet. Médico confirma ter atendido Daniel Silveira. Ida do hospital até a casa leva 25 minutos. Não, mas que demorou demais pra chegar em casa. O Mário Frias comenta, né? O pior tipo de doido num regime totalitário é aquele que tem a função suja e subalterna de ser o legitimador do regime. Esse é o papel que a velha mídia desempenha, o de agente normalizador de todo tipo de abominação desumana. O sujeito é preso na véspera do Natal, porque foi a emergência de um hospital. E o que é que faz essa turminha da imprensa? Começam a cronometrar os minutos para saber se ele cometeu o terrível crime de atrasar o seu retorno. Quem dera se os traficantes, né, demais criminosos, fossem tratados com o rigor que os presos políticos são tratados. Há um lugar especial, lá embaixo, esperando por cada um de vocês no dia do juízo final. Acho que foi até pior do que a Raquel Landim. A Raquel Landim só está cronometrando o tempo. Essa daqui faz juízo de valor. Ainda faz deboche. Ana Flor tinha que ser desse lixo da Globo. Daniel Silveira talvez não queira sair da prisão. Ou pelo menos não quer sair do noticiário. Isso aí. É culpa do Daniel Silveira. É culpa do Daniel. Eu nem vou dar play nesse áudio, porque me incomoda o que essa mulher fala. O Enio resume o seguinte, e até... Enfim. A Globo News quer destruir o jornalismo em pleno Natal. Daniel Silveira talvez não queira sair da prisão. Sim, Ana Flor, uma pessoa que se julga inocente não quer sair da prisão. Já disse antes, o tom de seriedade da Ana Flor não pode ser confundido com profundidade técnica. A prova disso é a jornalista dizer que Bolsonaro usou o indulto de Natal para beneficiar Daniel Silveira. Ana Flor, o decreto de Bolsonaro é de abril de 2022. Vocês comemoram o Natal em abril? A vontade de concordar com o ministro, no caso do Daniel, é tanta que, em determinado momento, a jornalista começa a falar em Alexandre Silveira. E o que falar disso daqui? Tava passando ontem. A Yatsuki compartilhou aquele cara ali, né? Carioca Pistola. Vamos falar que foi gerado de contexto. Vamos que primeiro que foi, né? Que a Yatsuki vai rebater. Ele compartilha aqui um vídeo do grande Fábio Armes. O RMS, sei lá como é que chama. Perfil muito conhecido aí. 5 anos de Caatinga. Esse daí tá na fundação dos catinguentos. Bem conhecido. Daniel quem? Esse aí exagerou. Eu nem conheço esse cara. E colocou um vídeo de Bolsonaro. Aí vem, ó. Vamos falar que foi tirado de contexto. Veja como são as coisas. A gente fala da imprensa, fala do que a Globo faz. A gente fala do que o petismo faz.
E aí você vê os grandes nomes da direita intergaláctica catinguenta pegando a situação como essa no Natal para fazer política. Eu vou dar play primeiro nesse recorte. Depois a gente vê o trecho na íntegra. Vamos olhar aqui primeiro o recorte. Depois o caso Daniel Silveira. Deputado bolsonarista. Eu pouco tenho contato com o Daniel. Sabia que é do Rio de Janeiro, cabo da Polícia Militar, tinha suas posições. Falou no MTV coisas que eu não gostaria de... Coisas que eu não gosto. Coisa que eu não gosto. Cortou. Engraçado, né? É o vale tudo da Caatinga. Aí a Tsu comenta: rapaz, a má vontade de quem pegou birra de Bolsonaro é chata, desproporcional e leviana. As falas do Bolsonaro estão no contexto que deveriam estar. Quem acompanha a trajetória do governo sabe que por diversas vezes Bolsonaro evitava se ligar a pessoas, seja para evitar perseguição, como ocorrido com um anônimo que fazia uma denúncia de um posto de gasolina, seja para aumentar a perseguição com figuras conhecidas como Daniel. O mais triste desse recorte é que ele omite a defesa de Bolsonaro em relação ao Daniel Silveira, a denúncia contra o dono do Brasil e o pior, o indulto, a ação mais importante que já havia sido concedido um mês atrás. Na boa, parem de ser mau caráter. Vamos ouvir o recorte? O presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto na quinta-feira à noite ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atos antidemocráticos e agressões contra as instituições de Estado. No decreto lido por Bolsonaro em transmissão nas redes sociais e publicado em Diário Oficial, o presidente argumentou que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as manifestações. O STF havia condenado Silveira, que é próximo a Bolsonaro, a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além de pedir a perda de mandato do parlamentar. Este é mais um enfrentamento entre Bolsonaro e a Suprema Corte, em um caso considerado pelo líder de extrema-direita como um exemplo do que ele considera ser autoritarismo do STF. Silveira é ex-policial militar e ganhou destaque ao vandalizar uma homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018. Em 2021, foi preso por divulgar um vídeo com ataques verbais contra ministros do STF. Porque o senhor Alexandre Moraes disse que o candidato que, porventura, duvidar da urna eletrônica, terá o registro cassado e preso. Ué, o que ele pensa? Quem ele pensa que ele é? Foi o caso Daniel Silveira. Deputado bolsonarista. Eu pouco tenho contato com o Daniel. Sabia que é do Rio de Janeiro, cabo da Polícia Militar, tinha suas posições. Falou no MTV coisas que eu não gostaria de ouvir dele. Agora, 9 anos de cadeia, iniciando com fechado. Cassação de mandato, inelegibilidade e multa, isso é um abuso. Eu não podia, como chefe de executivo, tendo as armas da Constituição na minha frente, deixar de conceder a graça para ele. Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. Os próprios atos dele bem demonstram. Você não vê um ataque meu. Quando eu falei na segunda live minha sobre as urnas eletrônicas, tudo é documento do próprio TSE. Tanto é que eles falaram, não só o Barroso, como o Alexandre Moraes, como o Fachin, que eu revelei um inquérito sigiloso. Mentira! Tanto é que depoimento, o encarregado do inquérito falou que não era sigiloso. A Corregedoria da PF falou a mesma coisa. A Procuradoria da Câmara, já que estava envolvido o deputado Felipe Barros do Paraná, disse a mesma coisa. Mentira! É aberto. Qual a necessidade, gente? Qual a necessidade de você distorcer o que Bolsonaro disse, de você manipular o que Bolsonaro disse no dia de Natal? No dia de Natal. Qual a necessidade disso? Mas, com certeza, certo é ele, né? Certo é, errado é sempre o Bolsonaro, quem tenta desmentir, né? O certo mesmo é isso aí. Todo mundo jogar pedra e tem que ajudar nessa espiral de silêncio, né? Errado defender o mínimo de verdade.
Mas enfim, né? Como o Enio Viterbo comentou, o indulto em abril. E aí o pessoal pode falar o que for, pipipi, ppp. E uma coisa que eles me incomoda, acho que eu até coloquei aqui na sequência, é isso. Se liga nisso daqui, ó. Isso daqui foi uma ação real, concreta. Foi lá e deu indulto. Tá aqui, ó. Esteja indultado. A Erika comenta, ó. A verdade é que Daniel Silveira recebeu o indulto presidencial em 2022. Nos Estados Unidos é cumprido à risca, sem discussões, independentemente de se é justo, moral, etc. Porque lá as leis são cumpridas. No Brasil, o que existe hoje é sadismo puro. A lei tem nome e usa a toga. E a Itsuki fez um tweet ontem que eu acho que tem a ver até com essa questão, ou pelo menos pode ser utilizado. Ela fala assim, ó, quanto mais o tempo passa, percebe-se que, na verdade, as pessoas não se incomodam com lacradas e respostas ad hominem matadoras. Basta apenas que o discursante desmonte alguém com palavrões em uma conversa que vai receber fusivos aplausos virtuais. O famoso não é o que se fala, mas quem fala. Se aplica tanto à esquerda quanto à direita. Se você voltar na linha temporal, as poucas vitórias, porque não foi, sei lá, as vitórias que a direita teve, a maior parte das vitórias, assim, a maior parte que vitórias concretas que a direita teve, a boa bicho. Eu acho que veio pelas mãos, passou, tá na órbita de Bolsonaro. Isso daqui vale, acho que mais do que qualquer discurso que desmonta, que fala isso, que fala aquilo outro. Acho que a informação ela tem o seu lugar, óbvio, senão não tava aqui. Eu acho que é importante você conscientizar as pessoas, falar do que está acontecendo, né? Se informar, até para ajudar a trazer mais pessoas para o seu lado, para cada, sei lá, uma vez a cada 2 anos, no trabalho de formiguinha, todo mundo vai lá e a gente espera que dê certo, né? E tenta eleger mais pessoas alinhadas com as nossas ideias. Mas quando você olha assim, até nesse movimento eleitoral, quem foi que o grande responsável por isso? Foi o povo, óbvio, não é porque é o voto popular. Mas eu acho difícil querer falar que Bolsonaro não teve um papel nisso daí. Acho muito difícil ele falar que, sabe, o tamanho, a expressão que a direita tem hoje. Isso aí já iria acontecer de qualquer forma. Se a Dilma caísse, se a Dilma não caísse. A direita... Cara, eu não sei, viu? Não sei, acho difícil. Acho difícil. Difícil. O que tem aí de representantes da direita que não conseguem encher uma Kombi de pessoas... Já o Bolsonaro aí, ao longo do tempo, conseguia arrastar multidões. E essas multidões depois se reverteram para colocar mais pessoas nas máquinas, diversos deputados, diversos senadores, governadores. Alguns podem não ser tão à direita assim como as pessoas esperam, mas a coisa tá indo devagar e sempre. Enfim, eu sempre falo, eu vou continuar falando, porque eu acho que tem algumas coisas que sei lá, não é questão de apoio, de fã, de lealdade. É questão, acho que, de, sabe, ser justo com sabe? Ter um mínimo de gratidão, assim, por tudo que aconteceu. Olhar para as pessoas que vieram antes, falar, pô, qual foi o papel de cada um nesse processo, que cada um fez. E o pessoal só quer jogar pedra. A moda agora é essa. A moda agora é destruir. Destruir para recomeçar do zero. Não sei quem que vai ser a nova liderança aí, assim, a nova que essas pessoas querem. Mas o passado aí é pra ser visto, né? Relembrado. Tô tentando não me estressar. Tô tentando não me estressar. Não vou. Não vou porque o Natal foi ontem. Não vou me estressar, mesmo vendo que Sérgio Cabral descumpre medida cautelar e precisa comprovar até sexta que está no Rio. Olha só, né? Meio que a Monique Schecker disse. Você dá uma chance pro cara se explicar. Quem sabe dá uma advertência no primeiro momento. Isso daqui foi em 28 de março de 2023. Nem tem tanto tempo assim. E o Mário Frias diz: se você for um condenado por roubar milhões, você não precisa se preocupar em explicar se o trajeto do hospital para a sua casa demora 30 ou 40 minutos. Para você, há todo tipo de complacência. Afinal, o garantismo penal é, na verdade, seleção punitivista. Não vamos nos estressar hoje. Continuando sobre temas que estressam. Dia 16
de dezembro, o perfil oficial da corte avisava que o inquérito das fake news era prorrogado por mais 6 meses. Inquérito este que começou em 2019. Dia 24, na véspera de Natal, o mesmo perfil oficial da corte tuitava que o Supremo determina o trancamento de inquérito contra o deputado federal Aécio Neves. Para o ministro Gilmar Mendes, houve excesso de prazo na investigação aberta em 2020 para apurar a suposta omissão de declaração de despesas na campanha eleitoral de 2014. Eu comento, 8 dias de diferença entre essas notícias. Livrado de outro inquérito, Aécio poderia estar sendo ainda hoje aterrorizado pelo inquérito das fake news, pelo questionamento que o PSDB fez à lisura das eleições, e isso se ele tivesse sido incluído no inquérito, o que nunca aconteceu. Das fake news iniciou em 2019. Tá rolando não foi até hoje não, mas 6 meses ainda vai ter. O do Aécio, que foi 2020, foi encerrado porque demorou muito tempo. Supremo confirma a decisão do ministro Luiz Fux de arquivar queixa de Michele Bolsonaro contra Érica Hilton. Ministro falou em imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é engraçada. É engraçada. Por que ela é engraçada? A gente acompanhou mês passado o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, falar de um policial federal. Foi aberto, um processinho contra ele. Porque a imunidade não é absoluta. Não para cometer crimes. No caso da Michele Bolsonaro, deve ser algo diferente, Deve ser algo diferente. Deve ser algo diferente, mas é o Brasil. O Brasil onde se você é de esquerda, é bom. Lembra do Luciano Hang? Luciano Hang achou que era dono do grupo, ou do grupo, um começa com L, outro começa com a letra E. 2 grupos que adoram fazer grandes eventos fora do Brasil, de preferência, onde eles convidam grandes empresários, grandes políticos, grandes juristas, grandes tudo. E eles discutem o Brasil. Aí eu posso comentar, o jurista foi lá. Mas é importante. Aí o Luciano Hang, eu acho que o Luciano Hang achou que ele podia fazer algo similar. Eu acho que os dois eventos, tanto o dos grandes grupos, como do Luciano Hang, não são bons. Mas quem sou eu para achar qualquer coisa, Que tem que saber quem toma conta de junho, nossa linda democracia. E aí agora o CNJ vai investigar juízes de Santa Catarina que jantaram com o Luciano Hang. Era para ter feito um evento, Luciano Hang. Fazer um jantar. Agora o CNJ abriu uma investigação preliminar contra o juiz do TJ de Santa Catarina por participar de um jantar promovido pelo Luciano Hang, dono da rede Lojas Avan. A decisão de abrir a apuração foi do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, uma vez que Hang responde a diversos processos no TJ de Santa Catarina que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores que estiveram com ele no jantar. O procedimento está em fase inicial, mas se forem constatados indícios mais consistentes de que houve um rompimento da imparcialidade, os juízes podem vir a ser condenados à aposentadoria compulsória. O jantar ocorreu no dia 16 de dezembro em Brusque, a cerca de 2 horas de Florianópolis, a pretexto da reinauguração de um prédio histórico comprado e reformado por Luciano Hang. Pelo menos 2 dos desembargadores presentes, como Saul Esteio, e Jário Fernandes Gonçalves, já decidiram favoravelmente a Hang em 2021, quando determinaram que o empresário tivesse direito de resposta em veículos da imprensa. Já a desembargadora Aider Green, que também esteve no jantar, relatora de um recurso interposto por um professor que foi condenado a pagar indenização de R$20 mil a Hang por danos morais. Os advogados do professor devem pedir o impedimento da juíza. Eu acho que não é de bom tom nem um Hang. O Hang é o Hang. Os grupos que fazem eventos internacionais, esse é de boa. Esse é de boa.
Mas enfim, ainda que eu acho que o juiz ele tem que estar um pouco mais distante da sociedade civil, né? Exatamente por isso, para não parecer que ele está tomando lado de alguém. Mas, olhando os poréns da situação que está sendo discutido, eu acho que todos vocês já devem ter visto em algum momento alguma matéria da imprensa falando: ah, não, o juiz está aqui no evento internacional com fulano, ciclano, beltrano. E quando você olha, às vezes, os casos que alguns desses juízes estão lidando, às vezes são casos bilionários, de bilhão mesmo, bilhão. No caso aqui do Luciano Hang, não é querendo menosprezar a dor de alguém que foi caluniado, difamado. Se bem que nesse caso aqui, o Luciano Hang que ganhou a causa, né? Ele que foi atacado. O cara deve estar querendo falar que é liberdade de expressão. Mas você vê aqui uma coisa de 20 mil reais. Não é? Direito de resposta. Então, assim, quando você analisa o caso, você vê, pô, cara, é direito de resposta. Querer comparar isso... pô, não parece ser um baita a favor que um juiz iria fazer. Oh, meu Deus, que juiz parcial. O que ele fez? Deu direito de resposta. Direito de resposta. Sei lá, não me parece, né? Mas eu também não sou especialista na coisa. Aí vem agora o Estadão. Vocês estão percebendo que é um contraponto, né? Entre direita e esquerda. Livre, leve e solto. Falando de quem? Do nosso grande José Disseu. Eu até parei pra ouvir uma live do Zé Disseu com o Breno Altman. Ouvi ontem até, lá no Opera Mundi. Os rumos da esquerda. É engraçado. Era pra ter feito um recorte. Em determinado momento o Disseu tá falando o seguinte: rapaz, essas acordos aí que o Lula tá fazendo, nem eu estou entendendo. Basicamente Disseu chamando que Lula é o vassalo do Biden. Aí tem hora que ele fala assim: o acordo é uma porcaria. O Disseu fala assim: na minha opinião, no seu governo tá fazendo. Aí ele fala pro Breno Altman: nosso companheiro Nogueira Júnior, Paulo Sérgio Nogueira Júnior, Paulo Batista Nogueira Júnior, é um cara aí, economista, que já teve no Banco dos BRICS. Ele falou: pô, o cara desmontou, o cara esmiuçou assim o acordo Mercosul-União Europeia de cabo a rabo, mostrar que não é benéfico por nós. Aí o Disseu fala: talvez o Lula fez isso daí, porque ele tem uma espécie assim, né, de dívida de gratidão pelo apoio que ele recebeu. Eu falei: rapaz, Lula já é vassalo do Biden até na boca do Disseu. Qualquer coisa eu pego esse recorde dele, esse recorde é bom. Acho que eu vou tentar lembrar pra pegar amanhã. Mas tá ali, ó. Aos brasileiros justos tem sido negado o direito de sonhar com um ano novo mais auspicioso para o país. Uma nesga de esperança por um futuro mais decente é logo abatida por sinais de que aqui, ao que parece, o crime compensa. O crime compensa. Para. Veja, não, o crime compensa. A depender da resiliência dos malfeitores para amargar um período de dissabores que, mais cedo ou mais tarde, de certo serão atenuados, quando não revertidos, em virtude de suas relações com figuras bem posicionadas na política e no judiciário. José Disseu é a personificação desse Brasil que deu certo para os apanhados em malfeitos que sabem esperar. O erro do Luciano Hang é no seu Disseu. O erro do Luciano Hang é estar se encontrando com um juiz que dá direito de resposta. Vamos se profissionalizar em Hang. Você tá demais, cara. Aprende com o Disseu. No dia 17 de dezembro, a quinta turma do STJ encerrou 2 processos contra o grande José Disseu no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba, nos quais ele havia sido condenado 20 aninhos de cadeia. Segundo o advogado Roberto Podival, eram as 2 últimas ações penais que seu cliente respondia, de modo que o petista tem um caminho aberto para recuperar seus direitos políticos e se candidatar ao mandato 26. Disseuzão já disse que quer ser deputado federal, voltar para a Câmara, de onde ele saiu cassado em 2005, na esteira de outro escândalo de corrupção, o famoso mensalão, do qual, como o país lembra bem, ele foi um personagem de proa. O consigliere petista tem motivos de sobra para colocar 2024 entre os melhores anos de sua vida. Em março, sua festa de aniversário em Brasília foi, na verdade, o debut de sua reabilitação política.
Pelo salão transitou a nata do poder político e econômico do país, incluindo autoridades do alto escalão do executivo e do legislativo, das mais variadas afiliações partidárias, empresários, advogados e, o melhor, jornalistas. Disseu circulou livre, leve e solto entre os cerca de 500 convidados como se fosse o mais probo dos homens públicos, como um injustiçado que, enfim, encontrava a redenção. Peraí. Março. Eu nem pensei nisso daqui, mas se eu não estiver enganado, tem a foto de um jornalista. Mais 2024. Vamos cá. Março 2024. Vou abrir aqui. Será que foi março ou foi navegação vermelha? Deixa eu dar aqui um Ctrl+F de seu. É isso mesmo, rapaz. Aqui, olha só, rapaz. Olha só, rapaz. Olha só. Eliane Cantanhede, que vive acusando Bolsonaro de corrupção nos jornais da Globo, foi comemorar ontem o aniversário do Disseu. Cantanhede criticava o orçamento secreto, mas louva a vida do chefe do mensalão. Quem é Eliane Cantanhede? Colunista do Estadão. Eu não entendo porque o Estadão fala do Disseu. Se a sua jornalista tá lá, se a mínima vergonha na cara, olha só, pai. Você vê aqui, ó, outro ângulo. Ó, o nosso Disseuzão aqui, ó. Ah, Disseuzão com Lira. O Lira, o brabo. Vamos ver como é que vai ser essa sessão das emendas, hein? O que mais tem aqui? Você manda os recados ao PT, faz aniversário, ressocialização do Zé. Matheus Leitão foi além. A frase do dia, que é do Disseuzão. A minha verdadeira paixão é o Brasil. E toda essa luta acabou sendo simbolizada na vida do presidente Lula. Não há nada mais importante que o terceiro governo de Lula ser sucedido pelo quarto. Meu Deus, eu tô emocionado. Que discurso. Ai, vai ter mais uma coisa aqui? Essa bobagemzinha. Aqui é a Globo passando pano com a coisa. Foi o caso dos móveis, né? Que descobriu que era fake. Acharam os móveis no Brasil. Você entende quando eu digo? O Estadão é o veículo mais golpista desse país. A cara de pau dessa galera não tá nesse gibi, gente. Os caras tá reclamando do Disseu. A principal colunista deles tá na festa do Disseu. Durante o Regabof, nenhum dos convivas... Gostei dessa palavra, nem sabia que existia. Convivas. Manifestou o menor sinal de constrangimento por estar celebrando um criminoso condenado em múltiplos processos por crimes gravíssimos. Aqui que tem que ter uma certa malícia da direita é o seguinte, ó. Se tiver alguém aí de um jornal grande da direita, eu faria o seguinte, né? Botar na manchete. Está em editorial, Estadão ataca sua própria jornalista por vínculos com José Disseu. Aí pega aquele parágrafo, dá destaque e coloca assim a cara da Eliane Cantanhede. E ainda colocar assim na cara, a Eliane Cantanhede lá do Júlio de Mesquita Filho. O mesquitismo ataca novamente. E tá nessa, botar pra rodar. E começar a botar pra essa galera brigar entre si, pô. Tem que ter essa malícia, essa manchete é boa. Estadão, assim, destrói sua colunista em editorial. Vem aí a autocrítica, bota um negócio assim, essa é boa. Dá aquela lacradinha gostosa no dia 26 de dezembro. Sugestão aí. Mas enfim, né? Tá muito de boa. Ninguém com vergonha. Ou alguém condenado, né? Com múltiplos processos por crimes gravíssimos, como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, condenações extras corroboradas por todas as instâncias judiciais, ou seja, sem que houvesse dúvidas sobre a autoria e materialidade dos crimes que foram imputados a ele. Ao contrário, Disseu foi tratado como um oráculo político, além de uma peça fundamental para o projeto de poder do PT, para além do atual mandato do Lula. O Matheus Leitão disse, né? Nada melhor do que o quarto mandato do Lula. O encerramento das ações contra Disseu no STJ é decorrência direta de uma decisão do Supremo, do ministro Gilmar Mendes, que em outubro anulou todos os atos processuais tomados ou autorizados pelo Moro. É a questão lá de parcialidade. Ninguém minimamente bem informado sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos haverá de negar que os procuradores da Lava Jato, de certo, cometeram muitos erros processuais, para dizer o mínimo, em nome do que entendiam ser um bem maior,
qual seja, né, a purgação da política por meio do enfrentamento à corrupção com todos os instrumentos que tinham à mão, fossem legais ou não. Aí está o resultado desse messianismo. Sem que a culpabilidade de condenados por corrupção, muitos deles réus confessos, fosse posta em xeque do ponto de vista factual, quase todos os criminosos envolvidos no Petrolão foram exonerados de prestar contas à justiça e hoje pode posar de inocentes. Disseu é a face mais conhecida desse tapa na cara do brasileiro honesto. E para por aí, não! Júnior está em perigo! A AGU vai pedir dados ao Banco Central sobre cotação errada no Google. Eita, vai meter o Google na cadeia. Ontem o Google tá mais um dólar acima de 6,30. Aí tá ali o Samuel Puncher. Notícia de hoje, segundo a Globo. Sempre a Globo, né? A Globo tem todos os furos. A AGU oficiou o Banco Central para assinar o Google sobre cotação errada do dólar. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ó, isentão. Estamos no estado policialesco, com a imprensa chapa branca apoiando. Ué, mas tu ajudou a eleger o Lula, miserável. Aí agora tá aí, dando chilique. Ah, para. Pô, Cerise. Toma vergonha em tua cara. Dono do antagonista. Tava outro dia falando que Bolsonaro ainda é pior que o Lula. Tá de brincadeira, cara. Toma vergonha em tua cara. Mexeu com dinheiro, né? Esse que é o problema. O problema pro Cerise é que agora tá indo pra cima do dinheiro. É, tem a ver aí com dólar aí, agora ele é do mercado, agora ficou nervosinho. Tá chegando nele, nos isentões. Carlos Bolsonaro foi ter um tweet antes, né? Esse tweet se encaixa muito bem. Os isentões, já sentem na pele, o peso da democracia é inabalável. Os próximos serão os militantes fabricados que festejam as covardias ao arrepio da lei. A história é cíclica. Quando é com os outros, ninguém liga. Pegando aqui um gancho na parte de Google, né? Rede social. O governo Lula quer avançar com o plano de taxação das Big Techs. Tome-lhe imposto. O Ministério das Comunicações do lendário Juscelino definiu como prioridade para o próximo ano a conclusão de uma proposta que trata da taxação das Big Techs. O Juscelino defende que parte desses recursos seja revertido para promover a inclusão digital. Sabe-se lá o que é que vai ser feito com esse dinheiro, né? A ideia, de acordo com o integrante da pasta, é tratar a questão com cautela e separadamente da discussão da regulação das redes. Por que será? A gente comentou no vídeo dia 24, a matéria da Veja, né? Acreditei na fake news, que dizia que Celso Portiolli quebra protocolo e agradece Lula por injetar verba no SBT. Mas, na verdade, o Celso Portiolli falou, obrigado, Luma. Agora, querendo ou não, realmente tá ali, né? Propaganda gigantesca, combustível mais sustentável, já faz parte de sua vida. Aquela propaganda inútil, porque ninguém vai botar mais ou menos gasolina por causa de uma propaganda dessa. Né? Ele não pediu obrigado Lula, mas a propaganda segue ali, né? Mas o L. Lula restringe o uso de ferramentas por policiais em decreto. Entenda. Já entendi. Não precisa falar nada. Nada. Qualquer um sabe que Lula quer fazer com o país, né? Salvar a democracia. No meio desse caos, temos uma notícia. Eu não sei se essa notícia é positiva. Porque se você tem um problema que você não tinha, aí você cria um problema, aí quando não dá tão ruim, você celebra porque não deu tão ruim. Então não sei se é uma boa notícia, mas graças a Deus, você viu. Oposição aciona a justiça para anular a resolução do governo sobre meu corpo e minhas regras. Lá vai Damares. Acionou aí a ação, né, federal, para anular uma resolução do governo sobre meu corpo e minhas regras. Milagrosamente, juiz suspende resolução do governo sobre meu corpo e minhas regras. Ação protocolada pela oposição, né? Juiz suspendeu a resolução sobre meu corpo e minhas regras. Enfim, que é o ato do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Deixa eu ver o que eu falei. Peraí. Só um segundinho. Então.
Nada importante. Só pra você entender essa decisão aqui da Damares, né? Vitória da Vida. Acolheu o pedido dela. Para quem não acompanhou, importante explicar. Aprovada por 15 votos a 13, a reunião extraordinária ocorrida ontem, a resolução prevê que, em caso de gravidez, criança e adolescente seria encaminhada para decidir pela interrupção, mesmo sem anuência dos pais ou orientação sobre entrega à adoção. Só que pior, também ficaria dispensada a necessidade de ação judicial ou registro de boletim de ocorrência para identificação do abusador, nos casos em que a gravidez é resultante de violência, né, ou em que a mãe é menor de 14 anos. Queriam proteger o abusador, que seria alvo de boletim de ocorrência. Olha só. Tu já viu isso? Essa segunda parte é meio estranha, né? Não precisa não. Esquece aí o boletim, tá de boa. Deixa ficar lá. Deus castiga. Olha, bicho. O Brasil tá demais, viu? Fala até disso que o Brasil tá demais. Essa questão aí, a pessoa diz, ó, né? Não tô mais grávida do filho dele após descobrir uma traição. Já estava de 5 meses. E quase fui de arrasto. A pessoa faz o que faz. A maldade que fez. Quase ela também vai junto. A postagem tem 100 mil curtidas no TikTok. A população acha isso bonito. Foi traída? Desconta na criança. No Twitter tinha não sei quantos milhares de likes. Postagem com 4 milhões de visualizações. A pessoa que postou apoiando, ó. Desculpa quem não é dessas, mas eu sou dessas. Ou seja, eu faria igual. Mas vamos continuar. Queda de Janja em pesquisas pode atingir Lula. Avaliam lideranças do PT. Em busca incessante por protagonismo, a mulher de Lula era vista positivamente por 41% dos brasileiros em fevereiro de 23, o índice que despencou pela metade. Hoje, só 22% avalia positivamente, ou seja, nem mesmo os petistas estão indo com a cara da Janja. Na análise de integrante do partido, o problema não é tão grande hoje, né? Ele se restringiria a Janja, que fracassa em termos de popularidade, mesmo depois de abandonar o comportamento de apenas dançar e cantar em palanques para adotar agendas mais sérias, como a do combate à fome. Compromete também a ambição dela de querer interferir na comunicação do governo, já que nem a própria imagem dela ela conseguiria cuidar direito. A antipatia em relação à Janja, no entanto, pode se transformar sim em um grande problema, caso o governo de Lula enfrente no futuro próximo um cenário econômico mais adverso. Com o presidente perdendo popularidade, analisam as mesmas lideranças. Janja seria, a partir de então, um alvo fácil e simbólico para a oposição, que poderia explorar a imagem ruim que ela tem diante da parcela significativa do eleitorado para atingir um Lula. Os gastos dela em viagens e com assessores, por exemplo, serviriam para desgastar o governo em momento de crise econômica e aperto de cintos. É também uma tentativa de se entender as razões da queda de popularidade de Janja. A popularidade dela é mais baixa que de Lula, ainda não há conclusões claras sobre o assunto. Mas uma certa arrogância no discurso pode ser um dos fatores que prejudicam a primeira-dama. Então, assim, pode dar ruim para o Lula se a economia brasileira começar a patinar. E aí o pessoal associar, né, a Janja, o esbanjamento. Bom, se o problema é a economia, a própria Mônica Bergamo coloca, ó, cerca de metade dos brasileiros acha que 2024 foi um ano ruim para suas famílias. Então, assim, hoje pode não estar tão ruim. Vai piorar, viu, Lula? Um governo que não tem dinheiro para gastar. Mas não deveria. Gasto com eventos contribuem para rombo milionário de Itaipu. Tem até uma coisa sobre isso daqui. Não sei se eu vou saber de cabeça qual mês. Eu acho que foi em dezembro de 2023. Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre um evento que teve em Itaipu. Se não for dezembro, eu vou dar um pause aqui e olhar no vídeo. Deixa eu ver. Cascopel, multa ganhou Deus. Não, acho que não foi aqui não.
Itaipu. Não foi dezembro, não. Deixa eu dar um pause. Aqui, ó. Foi outubro de 2023. Gastando muito com publicidade, né? Com eventos. Itaipu vai licitar gás de 20 milhões por ano em publicidade. A gente fala isso aqui em outubro de 2023. Instituto Itaipu patrocina evento contra a Lava Jato. Esse evento foi engraçado. Quem coordenava esse evento? Grande Valfrido Vardi, com Maurício Dieter. Antes de falar o terceiro coordenador, tava lá Reinaldo Azevedo, Pedro Serrano, Rafael Valim, Mônica Bergamo, Luiz Nassif, Augusto de Arruda Botelho. Marquinhos tá aqui? Marco Aurélio de Carvalho, mas óbvio, eu falei, o Big Mac não tá aqui, tava ele, Luiz Streck, só a nata da esquerda brasileira. Aí quem é que também tava como coordenador desse evento? Wilson Ramos Filho. Pros amigos, Xixo. Aí, vocês lembram do caso do Juiz Apio? Que tinha a senha Lu 22, que fez até um trote pro genro do Moro. Enfim, aí vazaram os documentos na internet e tudo mais. E quem que postou o documento vazado lá, de um acesso indevido? Wilson Ramos Filho. Esse mesmo Wilson aqui, ó, do evento. Xixo, fala dele. Aí o nosso Xixo, aqui ó, entre parênteses, um documento oficial do Conselhão do Lula. Wilson Ramos Filho, Xixo, é do Conselhão do Lula. E quem é o Xixo? É esse aqui, ó. No dia que Lula encontrou a liberdade. Ó, Lula tomou uísque com amigos em Curitiba, no Beira Liberdade. Lula e a senhora dele dormiam na casa do Xixo. Esse é o Xixo. Tudo lá, Ave Maria. E é isso, né? E o Xixo. Vem, Xixo. Aí daqui, né? Gasto com eventos contribui para roubo bilionário. Ô, Xixo. Brasil. Hoje não podemos nos estressar, que o Natal foi ontem. Nada de ficar nervoso. Aí eu vi esse vídeo aqui, é uma pérola. Teve até matéria escrita, né? Investidores saem do Brasil. Eu falei, meu Deus, eu não vou falar nada por liberais não ficarem com raiva de mim. Investidor, viu? Não vem com esse papo de especulador, que especulador não existe. A desvalorização do real diante dos temores fiscais no Brasil e o fortalecimento do dólar com a volta de Donald Trump desencadearam a saída em bloco de investimentos do Brasil com destino aos Estados Unidos. Aí a matéria escrita é assim, né? Investidores estão indo embora. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sai dizendo mais de investimentos. Vamos aqui ver os investimentos. Olha os investimentos que estão indo embora. A desvalorização do real desencadeou uma saída em massa de investimentos do Brasil com destino aos Estados Unidos. E esse movimento pode ter vindo para ficar. Pois é, isso acontece em meio aos temores do mercado com a política fiscal aqui do Brasil e também ao fortalecimento do dólar com a volta de Donald Trump à Casa Branca. Na corretora americana Avenue, por exemplo, o volume cresceu pelo menos 20% em dezembro na comparação com o mês anterior. Na avaliação do fundador e CEO da corretora, Roberto Lee, houve um movimento em massa de recursos para fora, quando a percepção de risco no Brasil passou a ficar mais forte para o investidor brasileiro. Ele destacou também que ocorre ali uma mudança no perfil do investidor, que está mandando mais recursos para o exterior. Ou seja, aumentou a presença de um público conservador, que aqui, a gente está falando conservador, claro, financeiramente, né, nos investimentos. Ainda segundo o CEO, dos recursos que estão indo para os Estados Unidos, mais de 80% estão sendo investidos em títulos super conservadores. Basicamente, a renda fixa de curto prazo, né? Que você tem a liquidez, pode sacar rápido e já um ganho previsto. Entendi. Já imaginou aquela reunião? O cara chega lá, né? Com a calculadora no bolso, engenheiro formado, aquele grafite Pentel. Cara, é aquele tubinho, né? Que bota uma planta.
Tenho aqui um investimento pra te mostrar. Ela fala, eita, vamos construir alguma coisa. Não, aqui eu tô só pra tirar onda. Aqui eu só estou pra tirar. O meu investimento é esse daqui. Eu pego o celular e mostro, ó. Vamos investir no quê? Vamos comprar dívida americana. Nossa! Não vale chamar de rentista. Não pode chamar de rentista, viu? Nem de especulador que o liberal não gosta. Os investidores. Você investe em quê? Título da dívida. Rapaz, tu já pensou? Tu já pensou o que seria do mundo sem os grandes investidores que compram título da dívida? Não ia ver nunca um prédio, né, ser construído. Uma empresa de alta tecnologia. Calma que eu vou te mostrar outro vídeo do que é um investidor de verdade. Eu vou te mostrar um vídeo do que é um investidor de verdade. Que é esse cara aqui, ó. Vou te mostrar. Mas antes, uma coisa curiosa, que é para mostrar o problema que o Lula vai ter. Não é porque os especuladores estão saindo do Brasil que também o Lula não tem que se preocupar, ó. Um fator de risco que faz da situação atual particularmente perigosa e não comparável à crise de 2014 e 2016 é a facilidade de dolarização de investimento de varejo. Ou seja, o povo indo embora. Tá mais fácil pro pequenininho dolarizar o pouco patrimônio que ele tem e dar banana pro Lula. Né? E ninguém ficar no Brasil para rodar o painho. Só que vê isso daqui, gente. Pra vocês entenderem porque eu pego no pé dos liberais. Escuta esse rapaz. Aí, pense você. Quem é mais importante? O investidor que tá ali na renda fixa? Ou pessoas como esse cidadão? Eu acreditava que as bikes iam ficar elétricas. E eu resolvi fazer a bike de aço nióbio. Fiz um projeto para fazer a bike inteira no Brasil. Do zero. Peguei a galera da Embraer, a nossa fábrica era em São José dos Campos. Fazer a bike 100% no Brasil, eu pagava muito mais imposto, cerca de 80% de imposto. E se eu fizesse a bike inteira na China e montasse na Zona Franca de Manaus, eu pagava zero. E a parte tributária é tão complicada e tão mal feita que no final, para eu ser competitivo no mercado, o único jeito, quando eu passasse de um determinado volume, era fazer na China e montar na Zona Franca de Manaus. Para fabricar aqui em São Paulo, em São José, eu tinha que fazer na China, mandar o nióbio para a China, fazer o tubo, ter o custo de transporte, mandar para a Zona Franca, fingir que fazia. Então não gero emprego, não gero tecnologia e também não pago imposto. Fiz 300 bikes no final, chamava EDG a minha empresa na época. Eu fiz 300 bikes e depois desisti porque eu ia ter que investir uns 2, 3 milhões de dólares para fazer toda essa operação. E dentro do supply chain, de fazer uma bicicleta, o Brasil não produz nem corrente. E faz selim, o selim faz aqui, faz algumas coisas pequenininhas assim, mas basicamente faz os itens necessários para entrar dentro do CKD na produção da Zona Franca. Quem é o verdadeiro investidor? Quem é investidor de verdade? Quem é o investidor? Renda fixa? O cara que está tentando montar umas bicicletas elétricas. Que vai gerar emprego, tecnologia. Gente, não é sobre o Estado ter estatais e não ter estatais e privatizar tudo, não privatizar tudo. A gente acompanhou de perto a questão da reforma tributária. Quantas vezes você viu uma abordagem do que esse cara está comentando? Por parte da imprensa. De você criar um ambiente de negócios favorável a produzir mercadorias no Brasil. Quando você ouviu falar sobre isso? Quando você ouviu falar algum tipo de discussão em torno da reforma tributária para desburocratizar, sabe? E ajudar em alguma coisa? As discussões eram tudo sobre, não, ali vem isenção da carne. Aí, sim, se botar isenção na carne, vai ter que botar uma alíquota maior. Essa era a preocupação. Essa era a preocupação. Não, aqui tem um setor ali, aquele setor que é uma tarifinha diferente, né, pra eles. Pagar um pouquinho menos. Eles são campeões nacionais. Ajuda o campeão nacional. Então, não, tem que ler isso aqui, rapaz, vamos taxar o que faz mal pra saúde, pro meio ambiente. Era o tipo de discussão que tinha. E seguiu tendo aí por muito e muito tempo. Muito e muito tempo. Do início até o fim, ninguém discutiu nada
que fosse trazer alguma melhoria estrutural para o Brasil. Nada. Absolutamente nada. E esse tipo de assunto aí ganha a página nos noticiários? Não. Ele aí, os investidores do Brasil. Ô, cara, eu tô muito mais preocupado com esse cara. Porque sempre desse cara aqui desse certo. No mínimo, mas no mínimo. Ele até aí uns 10 funcionários. Mas no mínimo. Fora a cadeia de produção toda que esse cara ia estar movimentando, cadeia logística, o próprio vendedor final, né? O varejo. E o pós. O pós-venda. Que é manutenção, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. O cara compra bicicleta, às vezes anda num grupo. Aí quer comprar roupinha bonitinha pra ir de bicicleta, sapatinho. Bom, sabe? Eu tô muito mais preocupado com esse cara aqui do que com o investidor que está comprando a renda fixa nos Estados Unidos para se proteger da economia do Lula. Me perdoa. Eu tô mais preocupado com esse cara. Porque eu acho que esse cara ele pode gerar algum emprego que às vezes pode cair na tua mão. Ou dar emprego para pessoas que vai fazer a economia girar e vai melhorar pro teu lado também. Uma coisa curiosa, vendo esse gráfico, trazendo para o Brasil. Essas 3 regiões têm juntas 50% do PIB mundial. O que elas têm que o resto do mundo não tem? Uma palavra, indústria. Quais são as regiões? Leste dos Estados Unidos, Europa Central, Sudeste da Ásia. Sudeste da Ásia você tem, como nada, Japão, Coreia do Sul. Vamos olhar para o Brasil. Qual é o estado mais rico do Brasil? Tem dinheiro. São Paulo. Qual é o estado mais industrializado do país? São Paulo. Ah, deve ser uma coincidência. São Paulo é o estado mais industrializado. É o estado mais rico. As regiões mais industrializadas são as regiões mais ricas. Ah, deve ser uma coincidência, né? Deve ser sorte. Sorte. Não tem nenhuma relação entre ter indústria e ter dinheiro. Não, é bobagem. Vamos continuar no Brasil investindo em renda fixa. Nossos grandes investidores, vamos continuar pensando no investidor de renda fixa. Vamos esquecer reindustrializar o país. Vamos esquecer aí, às vezes você tem a sua lojinha aí, que emprega aí umas 4, 5 pessoas, vende roupa aí, vende roupa, né? Você não tem espaço entre os grandes liberais da Faria Lima. É isso aqui que a turma gosta também, ó. Leitura de sábado. O Brasil terá, pela primeira vez, uma casa em Davos. Durante o Fórum Econômico Mundial, nosso grande Klaus Boca de Mosquito, os brasileiros alugaram a casa em Davos. Quem foram esses heróis? Dedé com empresários. Nosso grande André Esteves do BTG. Um teatro para empresários brasileiros exibirem submissões globalistas. Com o patrocínio das grandes corporações do BTG, o SG agendou que ganham mais um palco. Enquanto isso, o Brasil Real, após a aprovação do pacote da miséria do congelamento do BPC, segue sem casa, sem emprego, sem soberania. Fiquei até surpreso esses dias, né? Vai, Tourinho! A turma do Vai, Tourinho agora tá preocupada com as bets. Porque tá endividando todo mundo. E esse indivíduo, o povo compra menos, impacta a economia como um todo. Vejam só, né? O mercado tá começando a ficar preocupado. Pode ter uma crise no crédito. Mas quem poderia imaginar que a bet era um problema, né? Mas e a liberdade, né? E a liberdade do cara se endividar? E a liberdade de cometer o mal? Não, vamos deixar o pessoal ser malvado. Enfim. Esse aqui também, né? Grande Enel, estatal italiana, dona da concessionária de energia de São Paulo. Não basta faltar luz, dia sim, dia também. A turma religou, não em 110, mas em 220 a rede. Diversas pessoas perderam eletrodomésticos. Não basta faltar luz, tem que queimar os eletrodomésticos do povo. Grande Enel. Só para não perder também o costume, né? A maioria dos diretores do Banco Central saiu para ganhar mais no mercado financeiro. Aí tu acha o quê? Esse pessoal, gente, aqui não é cargo de carreira, aqui não é concurso público.
Aqui não tem estabilidade. Acabou o mandato, tchau. Acabou o mandato, tchau. Aí tu diz aí, discussão sobre independência do Banco Central. Tu acha que essa galera aí vai tomar alguma decisão dura que vai incomodar o mercado, correndo o risco de nunca mais ser empregado na vida? Esse povo é revanchista. Só para falar da independência do Banco Central, né? Lembrando que Gabriel Galípolo será o presidente até 2028. Iremos começar um governo de direita a partir de 1º de janeiro de 2027 com o grande Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. Não adianta chorar. Que agora já tá, né? É possível demitir? É possível demitir. Mas já vai começar o governo com uma briga. Qual briga? Demitir o presidente do Banco Central. E vamos se preparar para a gritaria. Vai falar, quer demitir porque quer fazer uma política ideológica. Lá vai ideológica. O menino Galípolo é bom. Lá vai vir um Dedé, lá vai vir a Febraban, fala que não pode fazer isso. Aí o mercado vai entrar em tensão, o dólar vai subir. Deixa o Galípolo em paz. Vocês duvidam que isso vai acontecer? Bora ver. Vamos ver se o povo não vai sair em apoio ao grande Gabriel Galípolo. Eu fico por aqui. Hoje, sem estresse hoje. No máximo uma pirraça. Vou mandar os vídeos lá no Telegram. Link na descrição. Tem umas coisas tudo para contar. A gente vai acabar contando em breve. Dossiê histórico. Em breve. Achei umas coisas hoje sensacionais. Minha Nossa Senhora. É a certeza que estou no caminho certo. Se tiver meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpay.com/br. Por hora é isso, compartilha, volte amanhã e fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!